Então, acho que vai, pronto, começou a gravar. E aí, queridas, a gente vai conversar hoje sobre união estável, né? Quase terminamos todo o casamento, porque faltam os regimes de bens, mas os regimes de bens, eles tanto se adequam ao casamento como à união estável. Apesar, e nós temos também no Código Civil o seguinte, que da mesma forma que no casamento, quando na união estável eu não falo sobre regime de bens, então vai exatamente existir o regime da comunhão parcial, o regime legal, tá? Mas nós podemos também ter a nossa união estável em qualquer regime de bens, né? Seja no regime legal, na comunhão parcial, seja na comunhão universal, participação final nos aquestos, separação de bens. Quais são as diferenças que a gente vai observar hoje entre união estável e casamento, não é? Nós sabemos que o casamento emancipa, a união estável, até hoje, ela não emancipa. Nós sabemos também que o casamento, ele começa a existir a partir da sua celebração, e já a união estável, não. Você pode hoje, por exemplo, fazer um contrato de união estável, apesar de ser datado de hoje, mas você pode dizer nesse contrato que você vive união estável já há 5 anos, há 10 anos, né? Então, pode ter um efeito retroativo. Por que pode ter esse efeito retroativo? Porque o casamento civil, ele não é impedimento para a consubstanciação da união estável. Eu quero dizer o quê? Que eu posso ser casada com uma pessoa, mas se eu estiver separada de fato dela, apesar de continuar casada com ela, eu já posso estar, numa nova entidade familiar formada aí pela união estável, não é? Então, o que a gente verifica é que o casamento, ele tem realmente, uma data certa para acontecer, até mesmo, naquele casamento religioso com efeitos civis, a gente vai retroagir à data da celebração, mas no casamento nós sempre temos um marco inicial definido, ou pela celebração do casamento civil, ou pela celebração do casamento religioso, quando é dado efeitos civis, a essa celebração religiosa. Já a união estável não é assim, porque nós sabemos o que é a união estável, é um fato da vida, é um namoro que ele cresce, e no momento que a gente muitas vezes não sabe nem identificar, nós já percebemos o quê? Que nós não estamos mais namorando, mas estamos vivendo em união estável. É por isso que as demandas que envolvem união estável, muitas vezes, elas apresentam muito mais desafios do que as demandas que versam sobre casamento, porque muitas vezes um juiz de família, o juízo de família, ele se depara com a seguinte ação, uma ação de reconhecimento acumulada com dissolução de união estável. E qual é o problema quando a gente não tem nenhum documento que prove o início da união estável? É que eu vou tentar exatamente situar o início da minha união estável no tempo, principalmente para quê? Para partilhar os bens, que foram adquiridos a partir daí. E aí vem a outra parte dizendo o quê? Não, ou eu não tinha união estável com a Cremilda, era um simples namoro, ou um simples casinho, não é? Ou então a nossa união estável começou em data posterior ao que ela informou. Então, esse bem aqui não deve ser partilhado, porque ele seria meu bem particular e não bem comum. Então, quando a gente não tem nada, para formalizar a união estável, sempre podem haver essas demandas, realmente essas discussões, e realmente o juízo de família, ele vai ter de decidir com base, nas provas que estão ali nos autos, tá? Uma outra diferença entre casamento e união estável. No casamento, como nós sabemos, se a gente não vai casar no regime legal, é necessário que a gente faça um pacto antinupcial, que ele é feito num cartório de notas, não é? Porque isso daí só vale se for realizado por escritura pública. A união estável, não. Você pode muito bem, falar sobre regime de bens na união estável, até em documento particular, como a gente vai ver aqui, no nosso Código Civil. Tá? Então, ainda existem diferenças, Uma outra diferença também, que nós já vimos aqui entre casamento e união estável, o casamento, ele gera presunção de paternidade ou maternidade, a união estável não.
não é? Eu não tenho nenhum documento de união estável, mesmo que seja uma sentença, não é, declaratória de união estável, ela não valeria para presumir paternidade, ou seja, se eu tivesse um filho biológico, não é, e fosse até o cartório registrá-lo, com uma sentença que comprovasse que eu vivia união estável, não é, com um homem há vários anos, o que a oficial ia dizer para mim? Não, Cremilda, eu só posso registrar a criança nesse momento no seu nome. No nome do seu companheiro, eu não posso registrar, porque não existe presunção de paternidade na união estável. Ao contrário, se eu fosse casada, não é, existiria a presunção de paternidade. Então, a gente observa, né, que existem ainda muitas diferenças entre união estável e casamento, tá? E é sobre isso que eu queria abordar com vocês hoje, que a gente vai ver dos artigos 1723 até o 1727 do Código Civil. E a gente vai ver, não é, que o artigo 1723, ele vai colocar exatamente as características da união estável, mas elas são extremamente subjetivas, porque pode haver uma confusão muito grande entre uma união estável e um namoro íntimo, tá? Olha o que vai dizer o artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. Bem, nós sabemos que isso daí já foi ultrapassado, não é, desde 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, porque no dia 5 de maio de 2011, o Supremo reconheceu a existência de união estável, mesmo entre pessoas do mesmo sexo, e a gente vai ver que em 2013 o CNJ ele foi mais além, ao permitir o casamento civil também entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, essa diversidade sexual, não é, ela não é necessária, não é, desde 2011 aqui no Brasil. Então, voltando aqui ao artigo 1723, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Olha aqui os requisitos da união estável. Primeiro deles, convivência pública, ou seja, você apresenta a pessoa que está com você de que forma? É meu companheiro, é minha companheira, é meu marido, é minha mulher, não é? Ou então, não é, é meu namorado, namorada, meu ficante, meu amigo íntimo, né? Então, como é que você está apresentando a pessoa? Porque a convivência pública na união estável, ela exatamente vem demonstrar o quê? Exatamente como é que é o tratamento entre a gente, não é? E aí nós poderemos, posteriormente, se necessário, levar até essas testemunhas em audiência para elas dizerem, olha, a Cremilda tratava o fulaninho de tal como companheiro dela, ou então a Cremilda apresentava o fulaninho de tal como o namorado dela. Então, essa convivência pública, ela é muito demonstrada pela forma de tratamento, como é que a gente apresenta a pessoa, como é que a gente se comporta com a pessoa em sociedade, tá? Mas vocês estão vendo que isso daí é muito subjetivo, porque nós temos até, coloquialmente, algumas expressões, como, por exemplo, tem pessoas que dizem o quê? Olha, meu namorido. O que é namorido, né? É namorado ou é marido, não é? Então, tem até algumas expressões coloquiais, não é? Que muitas vezes elas deixam dúvidas sobre o que a pessoa significa para você e qual o tipo de relacionamento que você está, né? Então, mas a convivência pública, ela seria para provar o tratamento, não é? Aí, convivência contínua, não é? Isso daí difere um pouco de namoro, porque, como eu até já brinquei com vocês em sala, namoro é test drive, né, de relacionamento. E não é incomum que no namoro ele tenha realmente mais percalços, não é? Que a gente realmente termine o namoro, depois volte a namorar com a pessoa, e a união estável, você já pensa 1000 vezes antes de você
interromper o relacionamento, como a gente pensa também 1000 vezes antes de desfazer um casamento, não é? Porque na união estável, até pelo comprometimento emocional, afetivo, não é? Muitas vezes pode existir também filhos em comum, você pode também ter um lar em comum, então você pensa 1000 vezes antes, não é, de tomar uma atitude, não é, em relação a rompimento. E a gente vai ver que no namoro não, nós estamos bem mais livres, não é? Porque no namoro a gente está se conhecendo ainda. Então, mas claro que podem haver namoros muito longos e contínuos, né? Tem pessoas que namoram 10 anos, 15 anos, e não é o tempo de convivência que vai dizer que o relacionamento é namoro ou união estável. Eu posso passar 20 anos me relacionando com alguém, isso daí pode ser só namoro, não é? O tempo de convivência, ele não transforma o namoro em união estável, tá? Então, a gente está vendo, né, que convivência pública, que continuidade podem existir tanto na união estável como no namoro. Então, olha como muitas vezes é difícil para o juízo de família ele verificar se aquilo que está sendo levado, né, a ele era realmente uma relação de união estável ou era algo menor, se era um namoro. Então, nós temos, né, o primeiro requisito, convivência pública, contínua, duradoura. Esse durador também, essa questão da durabilidade na relação também é muito subjetivo. Por quê? Por exemplo, a maioria de nós acha que uma relação duradoura é aquela que tem pelo menos 1 ano de existência, não é? Então, seria uma relação duradoura. Mas, a depender das minhas características, do meio social em que eu vivo, pode ser que 3 meses já seja uma relação extremamente duradoura, né? A gente não vê, né, muitas pessoas que têm uma dinâmica sentimental, assim, bem acelerada, né? Até no mundo artístico, isso daí não é tão incomum a gente ver, não é? Eu sempre me lembro, por exemplo, né, da Elizabeth Taylor, não é? Que ela teve 13 casamentos durante a vida dela, não é? Então, essa questão da duração do relacionamento, ela também vai variar muito a depender das pessoas que você está tratando, tá? Agora, a última característica, ela é que vai diferenciar muito união estável de namoro. Olha o que a gente tem na união estável como última característica, objetivo de constituição de família. Olha, queridos, objetivo de constituição de família não tem nada a ver com a existência de filhos, tá? Porque nós podemos ser família sem filhos, né? Isso daí não é mais um requisito. Isso já foi um requisito no Código Civil anterior, de 16, mas nesse não, tá? O que é o objetivo de constituição de família? É você estar com aquela pessoa e pelo menos você tem essa intenção, né? Pelo menos hoje, de viver com ela por todos os dias da sua vida. Isso é exatamente o objetivo de constituição. Muitas vezes a gente vê que isso difere muito no namoro, né? Porque no namoro, realmente, você ainda está vendo, né? Você está analisando se aquela pessoa realmente seria a pessoa, não é, ideal para você, ou mais próxima do ideal para você. E na união estável, não. Você tem essa consciência que você escolheu aquela pessoa para viver com você pelo resto da sua vida, apesar de, tal qual no casamento, a gente poder mudar de ideia no futuro, tá? Então, por esse artigo 1723 caput, nós verificamos, não é, que a constituição de uma união estável, ela pode ensejar muito mais dúvidas, não é, do que realmente em relação a um casamento, se a gente for comparar com um casamento. E o parágrafo 1º do artigo 1723, quando esse Código Civil entrou em vigor, né, que ele começou a ser realmente utilizado, que foi em 2003, esse parágrafo 1º ele foi muito acusado, né, dizendo assim, mas o legislador, ele realmente, ele quebrou a tradição que a gente tinha na formação familiar. Olha o que está dizendo, né, o parágrafo 1º do artigo 1723.
A união estável não se constituirá se ocorrer os impedimentos do artigo 1521. Claro, como a gente sabe, se eu vivo com alguém sob impedimento matrimonial, então eu não estou em união estável, eu estou no concubinato, tá? Mas o legislador faz uma exceção aqui, não é? Não se aplicando a incidência do inciso 6, desculpe, do inciso 5º, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Porque se a gente vai no artigo 1521, a gente vai ver o quê? Exatamente, não podem casar, não é? O inciso 6, desculpe, vai dizer, né? Não podem casar as pessoas casadas. Mas o que acontece? Quando é que, mesmo casada, eu vou poder constituir união estável com outra pessoa? O primeiro caso, já citei para vocês, né, agora há pouco, é quando eu permaneço casada, mas eu me separo de fato do meu marido, por exemplo, né, arrumo minha mala e saio de casa e começo a viver com outra pessoa. Isso daí, esse outro relacionamento é a união estável. Por que ele não é concubinato? Porque eu me separei de fato, não é, do meu marido. Se eu estivesse, né, vivendo, não é, me relacionando, né, sexualmente com o meu marido e essa outra pessoa, aí esse outro relacionamento seria o quê? Concubinato. Mas se eu sou separada de fato do meu marido, se eu não mais convivo com ele, não é? Se eu não mantenho contato sexual mais com ele, então eu estou vivendo em união estável com outra pessoa. Eu posso viver em união estável com outra pessoa. E também, se eu sou separada judicialmente ou extrajudicialmente do meu marido, não é? A gente sabe o quê? Que a gente sendo somente separado, a gente não pode contrair novo casamento. Mas isso não impede também que nós tenhamos uma união estável, tá? Então, esse parágrafo primeiro do artigo 1723, ele foi bem criticado, que está dizendo assim, então, agora o Código Civil, ele está até ratificando relações paralelas, mas não é isso. O que são relações paralelas? É quando a gente se relaciona, não é, com toda a intimidade, não é, com mais de uma pessoa, tá? Que aí, realmente, né, o nosso ordenamento jurídico vê isso como concubinato. Mas na hora que eu, pelo menos, me separei de fato do meu cônjuge e passo a viver com outra pessoa, eu já posso estar na união estável com essa outra pessoa, tá? Em direito das sucessões é que vocês vão verificar que às vezes isso daqui pode dar muito problema, porque vocês imaginam o seguinte, né? Uma pessoa falece e no momento do falecimento dela, ela encontra-se casada com uma pessoa, mas ela vivia união estável com outra. Olha aí o problema em relação, não é, à divisão de bens, mas o nosso ordenamento jurídico em relação a isso, ele já está muito tranquilo. Ele está dizendo o quê, não é? Por exemplo, né, eu me separei de fato, não é, do meu marido há 1 ano, tá? E desde que nós nos separamos de fato, vocês sabem que eu sempre mato os homens, né? E desde que eu me separei de fato dele há 1 ano, ele está vivendo em união estável, né, com uma outra menina, tá? E aí ele vem a falecer. Eu vou ter direito hereditário e ela também. Agora, qual é o meu direito hereditário? A depender do regime de bens, não é? Do nosso casamento, vamos supor que seja comunhão parcial. Então, da data que nós nos casamos até o início da separação de fato, tudo que foi adquirido a título oneroso vai ser partilhado comigo, tá? E do início da separação de fato até a morte dele, tudo que foi adquirido por ele, a partir de então, vai ser, né, da companheira dele. Então, a gente vai ver que é possível se tramitar uma ação de inventário, tendo como herdeiros cônjuge sobrevivente e companheiro sobrevivente, e os dois realmente concorrendo a essa herança, tá? Mas esses detalhes vocês vão ver bem direitinho, né, em direito das sucessões, até porque nesse momento vocês vão conseguir visualizar bastante, porque todo professor de sucessões, né, ele vai desenhar bastante, eles tenham o total entendimento disso daí, mas pode ser realmente uma coisa mais complicada, tá? E o parágrafo 2º do artigo 1723 vai acrescentar as causas suspensivas do artigo 1523
não impedirão a caracterização da união estável. Tudo bem, né? Nós sabemos que nós podemos nos casar com causa suspensiva. O que vai acontecer? De acordo com o artigo 1641, que nós já vimos, não é? Anteriormente, se a gente casa inobservando uma causa suspensiva, nós não vamos poder escolher o regime de bens. Vai ter de ser o regime da separação obrigatória. E apesar disso daqui não estar no Código Civil, mas o STJ, eu vou até mostrar para vocês essas teses do STJ posteriormente, tá? O STJ disse o quê? Que realmente, não é, o regime da separação obrigatória, ele se aplica também à união estável quando a gente vai iniciar uma união estável com mais de 70 anos de idade, tá? Apesar do artigo 1641, ele só se referia a casamento, mas o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele já afirmou essa tese, não é? Que se hoje, vamos supor que eu tivesse 70 anos de idade, e hoje eu fosse, né, fazer uma escritura pública de união estável, ou mesmo um documento particular, dizendo que a minha união estável começa hoje, eu com 70 anos de idade, o que ia acontecer? O regime seria o da separação obrigatória, tá? E, infelizmente, nós sabemos que, pela questão da idade, nós não podemos pleitear posteriormente a mudança do regime de bens, não é? Porque, infelizmente, a gente não vai rejuvenescer, não é? Então, é o único caso, realmente, em que você cai na separação obrigatória e você não pode sair do regime, que é quando você cai nela pela questão da idade, e que eu acho isso um absurdo. Ou qualquer coisa me interrompam, tá, queridos? Artigo 1724, as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. Então, a gente vai vendo que os deveres da união estável, eles são quase os mesmos que os do casamento, tá? Eu vou dizer quase que os mesmos, porque aqui eu vou citar para vocês uma opinião sobre a lealdade da Maria Berenice Dias, tá? Nós temos alguns doutrinadores aqui no Brasil que eles veem que a lealdade, ela é maior que a fidelidade, tá? Porque nós sabemos o quê? O primeiro dever do casamento é o da fidelidade recíproca, né? Mas aqui o artigo 1524 coloca o quê? Como primeiro dever da união estável é a lealdade e não a fidelidade. O que a Maria Berenice Dias, o Cristiano Chaves, o Nelson Rosenwald, o Rolf Madaleno, o Pablo Stolz, o que eles falam sobre lealdade? Que lealdade é maior do que fidelidade, porque o que é a fidelidade recíproca no casamento? É exatamente os cônjuges se absterem de manter contato sexual com outra pessoa. Isso é a fidelidade do casamento. Agora, o que é ser leal? Ser leal é ser verdadeiro, é ser transparente, é não ter segredos, não é? Realmente, é você ter realmente uma comunhão de vida e não você se permitir ter um espaço da sua vida que não é partilhado pelo outro. Então, a Maria Berenice Dias, principalmente, que é a nossa doutrinadora, né, mais instigante, não é? E que ela defende direitos da concubina, por exemplo, nas relações paralelas, ela vai dizer o quê? Nós podemos ser lealmente infiéis. Por exemplo, né? Vamos supor que alguém se dê ao direito de ser casado e manter também um relacionamento extraconjugal. E possa ser que o seu cônjuge saiba e aceite isso, não é? Aí pelos mais variados motivos, né? Ou porque gosta muito do outro, não quer abrir mão do relacionamento, ou porque acha que realmente a fidelidade não é um componente tão importante do relacionamento, que o amor pode superar a infidelidade, não é? Ou então pela dependência financeira, ou então realmente por medo. Então, nós temos os mais variados motivos aí para alguém concordar, por exemplo, em viver um casamento com uma pessoa que não lhe é fiel, tá? E o que acontece? O que a Maria Berenice Dias diz em relação a isso? Ora, se por acaso eu sou casada com alguém
que eu sei que essa pessoa tem um relacionamento extraconjugal, e essa pessoa me conta isso, e eu continuo com ela está sendo o quê? Lealmente infiel. É por isso que a Maria Berenice Dias também, ela é a favor do reconhecimento pelo Estado brasileiro de relações paralelas, que seria o poliamor, ou também chamado de poliamorismo, né? Ela acha que o Estado brasileiro deveria reconhecer as relações paralelas, já que elas são uma realidade no nosso país. A gente vai ver que, se a gente olha para as estatísticas, qual é a maior causa de rompimento de relacionamentos, e seja isso namoro, união estável, casamento, a gente vai ver que a maior causa, não é, o maior fator que para isso é exatamente o quê? A infidelidade. E a Maria Berenice Dias, não é, ela vai dizer o quê? Ó, então vamos acabar com esse fator de ruptura de relacionamentos, né? Então, vamos admitir, vamos reconhecer a existência de uniões paralelas, e talvez a gente nem tenha, não é, com esse reconhecimento, nós não tenhamos nem tantas rupturas, não é, conjugais como nós temos, não é, na atualidade, que realmente o número de divórcios, não é, ele está crescendo cada vez mais, talvez porque nós sejamos hoje, temos nos tornado pessoas mais intolerantes, não é, ou também a questão, né, da independência financeira, isso daí pode ser também um fator que ele facilita hoje a ruptura dos relacionamentos conjugais, já que a mulher, por exemplo, ela não é necessariamente mais dependente financeira do homem, não é? Mas o que eu vejo particularmente é que nós estamos nos tornando muito intolerantes, não é? Que às vezes a gente entra num relacionamento sem essa disposição de abraçá-lo totalmente pelo resto, né, da nossa existência. Então, a gente vai ver que alguns doutrinadores, eles acham que realmente você pode, que a lealdade na união estável é que ela permitiria o quê? Ela abarcaria até mesmo uma infidelidade, porque a lealdade, ela existiria no momento em que você é verdadeiro, em que você é transparente, não é? E aí ela fala que você poderia ser lealmente infiel. Agora, quando a gente vai para doutrinadores mais tradicionais, como a Maria Helena Diniz, não é? Como, deixa eu ver quem mais, o Antônio Chaves, deixa eu ver um doutrinador mais tradicional, deixa eu me virar aqui, que eu vejo, é porque eu tenho doutrinadores como o Rosenwald, o Rosenwald, né? Não, Nelson Rosenwald, ele já admite também essa questão, né, que lealdade e fidelidade são diferentes. Mas, por exemplo, Orlando Soares, eu estou vendo aqui, é porque eu tenho mais doutrinadores que não são, né, tão tradicionais, mas esses que eu citei, eles vão dizer o quê? Que lealdade é sinônimo de fidelidade, e pronto, né, e vão embora. Outros doutrinadores é que vão dizer que realmente, não é, a lealdade é maior do que a fidelidade, tá? Mas é que realmente, não é, agora, também tem outra interpretação, tá? O artigo 1724 também, ao falar sobre lealdade, ele pode ter até tentado reforçar os deveres, não é, da união estável em matéria de casamento. Como eu ia dizendo, o que é a fidelidade matrimonial? É você se abster de relacionamento conjugal, de relacionamento sexual com outra pessoa. Mas o que seria também lealdade é o ser verdadeiro. Por exemplo, a gente tem muita facilidade em ser totalmente verdadeiro e transparente com os nossos amigos e amigas íntimas, não é? Com pessoas que a gente confia demais, não é? Com os nossos pais, por exemplo, mas não necessariamente com o nosso cônjuge ou companheiro, porque eu posso, por exemplo, ser sexualmente fiel ao meu marido, por exemplo, ou seja, eu sou fiel a ele, mas eu posso ser desleal a ele. Eu posso, por exemplo, criticá-lo para outras pessoas, não é? Fazer severas críticas sobre vários setores da vida do meu marido. Eu posso também ter facetas da minha vida que eu não partilho com ele. Ou seja, você pode ser fiel, não é? Mas você pode também ser o quê? Desleal.
Então, os doutrinadores mais tradicionais, eles vão dizer o quê? Que o legislador colocou aqui no artigo 1724 o dever de lealdade e não de fidelidade, porque ele queria que realmente que nós nos comprometêssemos mais ainda nesses deveres recíprocos, né, na união estável, do que mesmo no casamento, tá? Então, existem muitas interpretações para essa expressão aqui, lealdade, tá? Agora, os outros deveres, eles são idênticos, né? Que é respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. Até sobre essa assistência, a gente vai falar na próxima semana, quando eu ver a questão dos alimentos com vocês, não é? Que a gente vai ver o quê? Quem que pode pedir alimentos ao outro, não é? A gente pode pedir alimentos aos nossos ascendentes, aos nossos descendentes, aos nossos irmãos e a um ex-cônjuge ou a um ex-companheiro, né? Então, a gente vai tratar da matéria, dos alimentos na união estável e no casamento, não é? Na próxima semana, tá? O artigo 1725 vai dizer, na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens, né? Vocês estão vendo, olha, na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, então quer dizer o quê? Que diferentemente do casamento, eu posso falar sobre regime de bens num contrato, e como nós sabemos, contrato é um documento particular. Aí a grande diferença para o casamento, não é? No casamento, como eu tinha observado para vocês há pouco, nós só podemos escolher um regime de bens que não seja da comunhão parcial por meio de escritura pública. Na união estável, não. Nós podemos pactuar um regime de bens diverso da comunhão universal, mesmo por contrato particular. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos muito bem fazer o nosso contrato de união estável aqui na nossa máquina, a gente imprime, nós assinamos, o nosso companheiro ou companheira assina e pronto. Esse contrato aí está valendo. Se a gente quiser dar um pouquinho mais de certeza a ele, a gente faz o quê? Vai ao cartório e reconhece a firma das assinaturas, não é? Se nós quisermos dar exatamente, oficializar mais ainda a união estável, a gente vai no cartório de notas e faz uma escritura pública de união estável. E se nós quisermos realmente ter uma sentença de união estável, aí a gente vai impetrar aqui a ação, uma ação de reconhecimento de união estável, que vai ser exatamente onde ambos os companheiros vão comparecer em juízo, vão declarar perante o juízo de família que vive união estável, e o juiz ele vai sentenciar, não é? Que realmente reconhece aquela união estável. Então, nós temos muitas formas, não é, de dizer que a gente vive união estável. Por exemplo, lá na Unifor, vamos supor que eu tivesse um companheiro e eu quisesse incluí-lo no meu plano de saúde, eu necessitaria só fazer o quê? Só me apresentar lá no setor, né, de recursos humanos, lá da Unifor, e dizer assim, olha, eu só queria informar para vocês que fulano de tal, ou que fulana de tal é meu companheiro. Pronto. E aí a pessoa já entraria como minha dependente no meu plano de saúde. E isso daí também seria uma prova, claro, da união estável. Quando a gente declara alguém como dependente do nosso plano de saúde, quando a gente declara alguém como nosso dependente na Receita Federal, então isso daí também é uma prova de união estável, tá? Professora, mas na Receita Federal, assim, para poder comprovar que é companheiro, né, nessa questão da união estável, basta colocar como dependente alguma coisa, mas tem que levar também a declaração, que eu não escutei bem, porque tá dando microfone, acho que porque tem alguém com, acho que a Mário tá com o microfone ligado, com o áudio ligado. Mas eu estou te escutando bem, Tarciana. Né? Olha, pelo que... Da Receita Federal, do Imposto de Renda, por exemplo, não, eu tenho uma união estável, mas, assim, meu companheiro quer me colocar como dependente, entendeu? Olha, se pode declarar, e se por acaso a Receita Federal pedir comprovação, você pode comprovar isso com o quê? Principalmente, para mim, a forma mais fácil, né? Se você tem contas no seu nome do seu companheiro no mesmo endereço. Pronto.
Porque a Receita, ela não pode ir além do direito, né? Ela não pode exigir mais, não é, do que o próprio Código Civil está colocando aqui. Está apresentar a declaração, nada, né? Sim, Ou, sim. ou então, se a Receita, no máximo, você poderia também fazer o quê? Fazer até uma declaração de próprio punho. Mesmo, né? E anexar, né, os E, documentos. e anexar, se quisesse, não é? Porque as nossas declarações hoje, não é? Pelo menos eu que tenho um vínculo empregatício, eu não anexo nada, né? Eu só vou declarando, e se há realmente algum problema é que a Receita vai tentar, não é, entrar em contato com você para você comprovar, não é? Se houver alguma inconsistência de dados aí. Mas em relação à união estável, eu não vejo realmente, não é, nenhum problema. Qual é o problema? Se eu declaro a pessoa como meu companheiro, não é? Ela não pode, para ter alguma dedução, por exemplo, no imposto de renda, ela não pode ter essas mesmas deduções, né? Então, um deduz, outro deduz, a questão aí, não é? É só esse o problema que eu vejo. Certo. Artigo 1726. A união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Não aconselho ninguém a tentar fazer isso. Isso daqui é muito trabalhoso, né? Você impetrar essa ação de conversão de união estável em casamento. Por quê? Eu acho sempre mais fácil você se habilitar normalmente ao casamento e casar no civil, não é? E se habilitar normalmente. Desculpe, eu perdi o raciocínio porque eu vou uma pancada aqui. Se habilitar normalmente ao casamento civil, do que você fazer essa ação de conversão. Por quê? Vamos supor, né, que a gente vive união estável com alguém há 10 anos, tá? E hoje a gente quer converter essa união estável em casamento, ou seja, a gente quer, né, que o juiz declare que nós somos casados desde há 10 anos passados, tá? Qual é o problema? Primeira coisa, eu vou ter de comprovar da forma não mais segura possível, que desde que nós começamos a união estável há 10 anos, não existe nenhum impedimento matrimonial. E às vezes é complicado o juiz se convencer. Por quê? Porque vamos supor, né, que quando eu comecei a união estável, eu era casada ainda com alguém, ou era só separada judicialmente, não é, do meu marido, e agora eu quero converter. Até aquele momento no passado, a minha união estava em casamento. Se houver algum impedimento matrimonial, na hora que houver essa conversão, que vai pegar todo esse tempo que eu estou pedindo, eu posso cair até no crime de bigamia. Porque se eu era casada quando eu comecei a minha união estável, ou se eu só era separada judicialmente quando eu comecei a minha união estável, e eu quero converter em casamento, desde aquele momento, vai conflitar casamento com união estável. E nesse conflito, quem é que vai perder, não é? Exatamente a união estável, tá? Então, eu acho muito mais interessante se vocês atenderem um cliente no escritório de vocês e a pessoa quiser dizer isso, né, quiser isso, olha, eu vivo em união estável há 5 anos com fulaninho de tal, e a gente quer hoje converter a nossa união estável em casamento. Eu sei que os honorários da gente vão baixar, tá? Mas é muito mais interessante, não é? Para o cliente, a gente ganha clientela, é assim, não é? Que você diga o quê? Não, vamos esquecer essa ação, a gente vai num cartório de notas fazer inicialmente um pacto antinupcial, onde vocês podem dizer nesse pacto quais são os bens em comum que vocês têm até o momento, e qual é o regime, e que esses bens em comum serão partilhados por ocasião do desfazimento do casamento, até mesmo pela morte, não é? E vocês também vão dizer nesse pacto antinupcial qual é o regime que vai prevalecer a partir do momento que o casamento é celebrado. Porque nós sabemos o quê? Que por meio de um pacto antinupcial, nós podemos tanto escolher um dos regimes de bens, como a gente pode montar o nosso próprio regime de bens, tá? Então, seria muito interessante o quê? Que você levasse, né, os seus clientes até um cartório de notas,
fizesse uma escritura pública, depois vocês vão levá-lo, né, num cartório de registro civil de pessoas naturais, para iniciar a habilitação do casamento, e depois se celebra esse casamento nesse regime misto, se for o caso, não é? Porque essa conversão, essa ação de conversão, de separação, de união estável em casamento, ela costuma demorar demais. E também tem outro detalhe, tá? Vocês lembram daquela resolução número 175 do CNJ, de 2013, que ela permitiu o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, e que ela está valendo até hoje, não é? Não sei quando é que o Congresso ele vai analisar novamente esse caso, porque por enquanto foi só o CNJ que dispôs nisso, até a gente vai ver, não é, que até é acusado muito de ativismo judicial, né, por conta disso, na hora que o judiciário atravessa realmente, né, a questão do executivo, outro poder, tá? Então, sempre está essa discussão em relação a essa resolução 75 do CNJ, mas ela continua em vigor até hoje, tá? E uma coisa que eu vou tratar com vocês também, já que a gente tem tempo até o nosso dia 5 de julho, é exatamente um projeto de lei, tá? Que está tramitando no Senado, para realização de casamentos virtuais, tá? E também para você fazer testamentos virtuais. Mas apesar de não ser lei ainda, só um projeto, mas eu acho interessante falar isso daí para vocês. Então, queridos, essa resolução 175 do CNJ, ela foi um pouco mais além em relação a pessoas que têm relacionamentos homoafetivos. Tanto ela permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, como ela permite também a conversão de união estável em casamento no próprio cartório, por ato extrajudicial. E o interessante, desde 2013, né, é que só os casais homossexuais que têm direito a fazer essa conversão de união estável em casamento no cartório, porque se a gente trata de um casal heterossexual, eles só poderiam fazer essa conversão da união estável em casamento perante o juízo de família, tá? Então, e também muita gente se revolta com isso aqui no Brasil. Como é que um casal homossexual pode ter mais direito que um casal heterossexual? Mas desde 2013 está assim. Eu posso converter a minha união estável em casamento no cartório se eu mantiver um relacionamento homossexual, mas eu só posso convertê-la em juízo se eu mantiver um relacionamento heterossexual. E essa conversão, professora, pode ser com data retroativa? Queridos, o artigo 1700 retroativa também. Eu posso já reconhecer retroativamente, né, a minha união estável, não é? No cartório, se eu mantiver um relacionamento homossexual. Uhum. Mas, assim, em casais heterossexuais, normais, casais heterossexuais, né? Sim, adorei o normais. Eu sei que é ato falho da gente, né? Vocês nem imaginam a minha dificuldade quando eu comecei a ensinar direito das minorias, não é? Em outra universidade. Eu tive de me policiar demais, que é muito difícil. Mas eu digo assim, professora, eu vou citar até meu caso. Sim. Eu sou casada há 20 anos, certo? Uhum. E quando eu fui me casar há 20 anos atrás, eu tenho o meu tio é padre, sabe? Padre jesuíta. E na época meu esposo até disse, vamos casar só no civil, e muito ingênua, eu tinha 20 anos, e disse, não, eu sonho em entrar na igreja, essas coisas todas. Uhum. Aí, assim, para não ter porque antigamente não tinha essa questão de casamento católico com efeitos civis, aí meu filho falou assim, não, vocês casam e após isso vocês casam no civil. Professora, até hoje eu não casei no civil. Eu tenho minha certidão de casamento do católico, sim, tudo. Aí eu vivo como união estável, né, não? Sim, uhum. Mas aí você pode fazer o quê? Pode exatamente ir no cartório, né, de registro civil de pessoas, você se habilita ao casamento civil, e aí você faz o quê? Exatamente, você pede o reconhecimento, né, a conversão do casamento religioso em civil.
Eu né? sei. Porque aí você tem uma vantagem, porque você passou por uma celebração religiosa. Então você tem um casamento religioso. Claro que se você ficar só no casamento religioso, você está comprovando o que aí, né? Somente a união estável. Mas a sua vantagem é que você pode dar efeitos civis a esse casamento religioso. Aí você teria a tua certidão de casamento com a data retroativa ao Aí, por casamento. outro lado, eu acho tão mais prático, sabe, assim, a questão de nós comprarmos um imóvel, comprar, não precisar daquela ruma de assinatura. Aí eu acho que é isso também que me facilita até eu dizer, não, tá tão mais prático resolver as coisas. Pronto, e você tem uma prova do início da tua união estável também, que é o casamento religioso. Isso é muito bom. O ruim é quando a gente começa a viver união estável, não passou por nenhuma celebração, por nada, nada, que você não tem nenhum documento para comprovar o início do relacionamento, mas o seu caso não tem problema nenhum, tá? Até porque nós tivemos 2 recursos extraordinários julgados pelo Supremo Tribunal Federal em 2018, que eles equipararam totalmente os direitos hereditários entre cônjuge e companheiro. Então, se você olha hoje o artigo 1829 do Código Civil, você vai ver o quê? Que, apesar de lá estar escrito como herdeiro necessário, né, o cônjuge, não é? Mas os recursos extraordinários do Supremo equipararam o companheiro também. Então, hoje não tem nenhuma diferença em matéria sucessória, nem em matéria nenhuma, não é? A não ser que você fosse menor. Vamos supor que você tivesse 16 anos de idade e tivesse passado por um casamento religioso, aí eu diria para você o quê? Olha, você continua, você não foi emancipada, né? Você vai ter de esperar os 18 anos de idade para se emancipar pela maioridade, diferentemente se você tivesse casado com 16. Mas hoje, a única diferença que eu vejo entre união estável e casamento é essa. Tá certo. Obrigada, professora. De nada. Queridos, e para finalizar, nós temos aqui o artigo 1727, que ele é o nosso único artigo que fala sobre concubinato, né, para a gente ver que realmente o concubinato, ele tem uma repressão jurídica muito grande, não é? Apesar de existirem, né, muitas relações, né, de concubinato, como eu falei para vocês, a infidelidade ainda é o grande fator de rompimento, né, de relacionamentos, apesar disso daí ser uma realidade em todo o planeta, né, mas a gente vai ver que o nosso Código Civil, ele reprime tanto a questão do concubinato, que ele só tratou dele, né, em um artigo que está aqui, o 1727. As relações não eventuais, ou seja, relações não eventuais, ou seja, são relações contínuas, não é um casinho, não é realmente um sexo eventual, é um relacionamento que você tem, não é? E um relacionamento ou ele é paralelo ao casamento, ou então é um relacionamento com alguém de parentesco muito próximo a você, como alguém que se relaciona, por exemplo, né, com o irmão, alguém que se relaciona com o ascendente, não é, com aquela relação incestuosa, não é? Então, as relações não eventuais, ou seja, que elas têm uma continuidade, não é, entre o homem e a mulher, também não existe, né, mais essa diferenciação. Eu posso viver em concubinato com uma pessoa do mesmo sexo que o meu, ou de sexo diverso, não é? Então, as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato. E a única exceção é aquela apontada exatamente no parágrafo 1º do artigo 1723. Porque se eu sou casada com alguém, eu sou impedida, não é, de me casar com outra pessoa. Mas se eu sou separada de fato, ou separada judicialmente do meu marido, não é? O que acontece? Apesar de eu não poder me casar com outra pessoa, mas a separação de fato, a separação judicial, elas já são uma exceção a essa regra do artigo 1727. Então, apesar de eu não poder casar, mas eu posso constituir união estável. Mas é a única exceção dentre os impedimentos matrimoniais do artigo 1521, onde eu posso, mesmo, não é, conflitando com eles, eu posso realmente viver já numa união estável, outra entidade familiar. Fora esse caso, não é,
aí eu viveria em concubinato com essa outra pessoa. O nosso Código Penal, ele realmente, ele não tipifica mais o crime de concubinato, mas se a gente for olhar no Código Penal Imperial, ele era, não é, ele era maciçamente, ele era tipificado e era um crime, né, que muitas pessoas eram apenadas mesmo, né, porque existia a prova realmente disso daí, né. Então, né, o nosso legislador, ele só fala em concubinato e nem falar em relações paralelas, né, tanto que eu acho que vocês lembram, há mais ou menos uns 4 anos, talvez 4 ou 5 anos, que o tempo passa tão rápido, mas alguns cartórios de notas aqui no Brasil começaram, não é, a fazer, a confeccionar escrituras públicas de poliamorismo, ou poliamor, não é? É quando, por exemplo, eu chegava lá, não é, com duas pessoas, a gente chegava lá, nós três, num cartório de notas, e dizia assim, olha, para o tabelião, a gente quer fazer uma escritura pública aqui, dizendo que nós três vivemos em união estável, né, que a gente mantém um relacionamento a três, tá? E vários cartórios começaram a fazer isso, até porque cartório de notas, como todo cartório, gosta muito de dinheirinho, né? E aí o que aconteceu? A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria, em 2016, em 2017, ela lançou o seguinte pedido, né? Que os cartórios de notas de todo o país, eles se abstivessem de confeccionar escrituras públicas de poliamor, né, ou de uniões paralelas, enquanto isso não fosse analisado pelo Congresso Nacional, né. Então, desde então, nós não temos mais escrituras públicas, não é, de poliamor ou poliamorismo, né, mas vocês estão vendo que o nosso Código Civil nem fala, né, ele nem ventila essa possibilidade. Realmente, o que se tem algum reconhecimento de tribunal, eles começaram lá no Tribunal do Rio Grande do Sul, que é o tribunal mais moderninho que nós temos aqui no Brasil, né? Mas, por enquanto, está tudo vetado em relação, né, às escrituras públicas de poliamor, tá? Isso também é outro assunto que eu queria trazer para vocês quando a gente terminar essa nossa matéria aqui do Código Civil, tá? Exatamente essa discussão, né, sobre poliamor, sobre poliamorismo, tá? Tem até uns depoimentos legais, não é, de pessoas que vivem relacionamentos de poliamorismo e que se dizem felizes nesses relacionamentos, né? Que ele vai quebrar muito essa questão que permeia, né, a maioria de nós, da exclusividade, né, de você ser exclusivo daquela pessoa e aquela pessoa ser exclusiva sua, né, então o poliamorismo, ele vai quebrar bastante, não é isso daí, e apesar de ser uma parcela muito pequena de pessoas que se dizem felizes no poliamor, mas tem uns depoimentos legais, não é, que eu acho interessante que vocês tenham conhecimento deles, tá? Pois, lindos, isso daqui seria o que eu teria para trazer para vocês hoje. Alguma pergunta, não é? Alguma dúvida? Não, professora, por mim, não. Ai, tá. E vocês? Professora, a questão do trabalho da AV3, quando é que a senhora vai disponibilizar? Ai, tá certo, joia. Olha, eu vou só andar um pouquinho mais na matéria, tá certo? E aí, o que é a Juliane, né? Juliane, eu só vou andar um pouquinho mais na matéria, e aí eu vou disponibilizar só um trabalho para vocês de AB3, tá certo? Em vez dos trabalhos 3. Eu estou pensando em disponibilizar esse trabalho, que eu acho que dá para a gente terminar essa matéria aqui do Código Civil, eu acho que a gente vai terminar até o dia 19/6. Aí eu estou pensando em passar esse trabalho do dia 19/6 e dar até o dia 24/6 para vocês, até o dia 30/6 para vocês me devolverem esse trabalho, tá? Porque eu tenho até o dia 5/7 para lançar essas notas, tá? De AV2 e de AV3. A universidade deu para a gente até o dia 5/7. Professora, eu já fiz 2 AV3. Foi mesmo, Juliane?
Não, mas que esses professores são Prova fantásticos. mesmo, são. Já fiz 2 AV3, viu, professor? Por isso que eu perguntei do trabalho, porque já fiz 2, nesse sistema mesmo, assim, de avaliação, né? Certo. Já foi feito, por isso que eu perguntei do trabalho. Ok. É porque eu acho interessante, como eu não cumulo matéria, né? Que a gente, porque nós chegamos, né, no último trabalho, nós chegamos até, a gente falou sobre, foi reconhecimento, adoção, não é? Guarda, Foi. não foi isso, né? E aí eu quero começar com vocês no AV3 um ao outro, tá? Um outro Tá certo. momento, tá certo? Tá Eu sei ótimo. que está todo mundo querendo férias, né? Eu compreendo isso. Se eu puder antecipar também um pouquinho, eu antecipo, tá certo? Tá certo, eu agradeço, professor. Ô, Foi linda, até sexta, então, né, professor? até sexta. Aí, sexta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou comentar a nossa última atividade, tá certo? Dar um Tá feedback ótimo. para vocês, tá? Tá Pois certo. tudo de maravilhoso e até sexta-feira, se Deus Até quiser. sexta, professor.